Fala, empresário, tudo bom? E aí? Estamos aqui para mais um episódio da Roda Digital. Se você está aqui pela primeira vez, é o seguinte, tem vários empreendedores digitais aqui e a gente vai conversando, eles vão perguntando para mim o que eles quiserem, se eu conseguir responder, quer dizer, eu tento todas as vezes. Se eu conseguir ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. Se você quer saber como participar, depois você aparece aqui em Brasília. A cada 3 semanas a gente faz uma roda digital dessa, é de graça, e eu estou aqui para contribuir o máximo que eu puder. A gente vai passando o microfone e as pessoas vão perguntando, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é muito legal ter você aqui. E aí, gente, como é que tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Oi, Bruno, tudo bem? Sou o Walter. Bruno, eu tenho um curso de piano, que ele está muito validado já, sabe? Já fiz um ROI de 10 vezes com ele no passado, e eu tenho repetido agora os lançamentos com ele, depois de ter ficado um tempo parado, e eu percebi que eu não estou conseguindo mais, sabe? Meus últimos 2 lançamentos, fiquei no 0 a 0, e eu creio que aconteceu comigo aquilo que você falou, de eu ter ficado parado no tempo, sabe? Muitas coisas mudaram, e mesmo repetindo as estratégias que deram muito certo no passado, com um produto que está muito validado, não está dando mais certo. E eu queria, de repente, saber o que eu faço nessa situação, sabe? Se, de repente, existe um serviço que possa analisar tudo que eu estou fazendo agora e identificar os pontos de falha, sabe? Isso aqui você está fazendo errado, isso aqui mudou, isso aqui mudou. E se sim, se vocês fazem esse tipo de serviço. Walter? Isso. Walter, quando eu falo de mudar alguma coisa, foi bom você ter perguntado isso, porque, por exemplo, os nossos CPLs são os mesmos há anos, né? Então, a nossa oferta não mudou tanto. Ela mudou, por exemplo, quando a gente acrescentou 2 sessões de coach, né? Mas ela é a mesma oferta, os vídeos são os mesmos, inclusive a gente fez um enxerto no vídeo para poder acrescentar isso na oferta, tá? Então, quando eu falo de pensar em novas coisas, são coisas, no meu ponto de vista, que estão ao redor, né? Mas quando eu vejo eu já vou falar quais são, tá? Mas quando eu vejo um lançamento caindo muito o ROI, a primeira coisa que eu acho que está acontecendo é que a pessoa está distribuindo pouco conteúdo, tá? Em geral é isso que acontece. Então, por exemplo, a gente tem uma verba de distribuição de conteúdo na nossa empresa, todo dia. Independentemente de estar ou não em lançamento, a gente está distribuindo conteúdo. Então, não é, e até complementando que uma pessoa perguntou para mim, né? Qual a quantidade certa de conteúdo, né? Não tem a quantidade certa de conteúdo, mas esse conteúdo tem que chegar em gente nova. Então, se você separar ali quais são seus 5, 6, 7 principais conteúdos, você tem que distribuir esses conteúdos. Então, o que a gente costuma fazer, no nosso caso? A gente tem conteúdos que trabalham o que nós acreditamos que seja uma sequência pela qual a pessoa deveria passar. Que é assim, a pessoa saber que existe uma solução para isso, para problema visual, a pessoa saber quem é a Tati. Então, por exemplo, tem uma entrevista dela no Danilo Gentili, que aí já dá autoridade, mostra quem é ela, coisas assim, né? Coisas pelas quais a pessoa deveria passar. Então, esse conteúdo está sendo distribuído todos os dias, diariamente e tal. Aí o que acontece? Gera público novo. Na hora que eu vou fazer um lançamento, esse é um dos públicos para onde eu vou fazer captura. E aí, na hora que eu trago essa pessoa, todos aqueles conteúdos ali, eles têm que fazer parte de um remarketing para o cara. Porque, às vezes, você virou meu público porque você assistiu um desses vídeos. Mas eu quero que você assista os 10, sabe? Então, eu pego aquele conteúdo e passo no remarketing para o cara, para ele poder assistir e aumentar o nível de consciência dele. Isso, para mim, é uma das grandes chaves que vira na hora de lançar. E faz muita diferença. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes é back to basics, assim. Isso é uma coisa mais basicona e alguns lançamentos nossos estavam indo mal e eu comecei a desconfiar e eu e a Tati, a gente é meio assim, a gente vai olhar o básico. A gente foi olhar o básico e não estava rolando distribuição de conteúdo, né? O inglês estava assim, fazia mais de 1 ano que tinha distribuição de conteúdo em inglês, a gente exauriu o público. Então pode ser isso, não sei se é o teu caso, tá? Mas pode acontecer, né? Outra coisa é que quando eu falo de mudar o estímulo, a gente muda o nome do lançamento, às vezes. O cara chega lá, é o mesmo lançamento, tem os mesmos CPLs, mas um é maratona de melhora natural da visão, o outro é intensivão de saúde visual, sabe? Umas coisas assim, a gente vai mudando aquelas coisas todas ali. E por mais que eu tenha os mesmos CPLs, a gente vai acrescentando coisas, sei lá, uma live no meio dos CPLs, ou então um curso gratuito ali de 5, 6 aulas antes de acontecer, né? Então, essas estratégiazinhas a gente tem que fazer. Agora, o que mudou muito de 2013, quando eu comecei, para hoje?
E-mail não funciona mais do jeito que funcionava antes. Eu continuo mandando e-mail. Então, a pessoa que tá falando, não, o Bruno tá errado, e-mail funciona um monte, tal, sei o quê. Não, eu tô errado, não, eu continuo mandando e-mail. Mas a gente manda WhatsApp, sinal de fumaça, manda até pombo correio se der. E vou lá falar com essa pessoa. E uma das coisas que faz muita, mas muita, muita diferença hoje é ligação 1 a 1. Então, são estratégias que a gente vai acrescentando. E a pessoa pergunta, nossa, como é que vocês pensaram nessa coisa do 1 a 1? Fala, bicho, de que inventaram o telefone, inventaram vender por telefone. Né? Não fui eu que inventei, eu só trouxe para o nosso mercado. Essas coisinhas você pode acrescentar, sabe? Entendi. Para mim, realmente faz muito sentido, porque eu acho que antigamente era tão fácil, sabe? Que eu acho que eu deixei de fazer conteúdo, sabe? Porque eu percebi que eu deixava de fazer conteúdo e continuava vendendo. Você então, ficou mal acostumado. Deixa eu parar. Só que aí você vendia, dava um ROI de 10, depois dava um ROI de 8, depois dava um ROI de 5, de 4 e tal. Aí você começou a pensar, o lixo tá caro, né? Agora o ROI tá ruim. Foi isso. Mas uma coisa que eu percebi é que eu tô ficando muito cansado, né? Que eu sempre fiz tudo. Então, independente de ser só o conteúdo, né, o problema, eu queria, de repente, passar isso para outras pessoas, sabe? E no meu caso, agora, eu estou com um pouco de dinheiro para investir também, né? Então, eu estou num dilema, assim, será que eu pego o dinheiro que quase que eu não tenho e invisto numa agência para fazer isso por mim? É legal, sim. Você pode arrumar um sócio que coloque com você, né? Tem agências que fazem isso, né? Agora, uma coisa que às vezes as pessoas não percebem é o seguinte, quando eu e Tati fazemos o ciclo, e a gente não chama mais de lançamento, a gente chama de ciclo, e a gente ainda brinca que a gente chama de ciclo do extraordinário, porque é ali que está o dinheiro, tá? Porque você não é no lançamento, porque às vezes eu vou dar números fictícios aqui, tá? Mas que são a proporção real. Vamos supor que eu vou lá e coloque R$300 mil de anúncio no lançamento. E aí o que às vezes volta na abertura, 400, 450. No de janeiro, que é muito bom, volta assim, 1.200.000, vamos supor. Volta 4, 5 vezes mais. Vai chegando no final do ano, volta 2 vezes mais, tal. Mas o que acontece? Aí eu reabro, aí dá mais 30%. Aí eu vou e faço o meteórico do downsell, aí dá mais 30, 40%. Aí eu vou lá e faço o meteórico do produto físico, dá mais 60%, 70%. Então, no final, o ciclo salva a nossa pele, né? Agora, eu entendo que você está descapitalizado nesse momento, né? Então, talvez você possa arrumar alguém para te ajudar, ou você pode, eu estava conversando hoje com um colega nosso, vender cota. Vai lá e faz para o investidor, mas aí para dar investidor você tem que saber que volta o dinheiro, né? Mas, assim, dá para fazer com o mesmo conteúdo, mesmo lançamento e tal, sabe? Obrigado. Não, é que ele está querendo uma ajuda para outra pessoa fazer com ele. Né? Aí eu estou falando quais são os tipos de ajuda. Eu, no teu lugar, Bruno, no teu lugar, não ia botar na mão de outra pessoa. Você já sabe fazer, você já fez dar certo. Eu tentaria fazer, mesmo com pouco dinheiro que você está agora, com as coisas que a gente está falando aqui e tal, e aí já aumenta, você vai receber mais, vai entrar mais dinheiro com o ciclo, tá? E às vezes você fala, pô, mas eu tenho um curso de piano, como é que eu tenho um downsell, um upsell, sei lá o que e tal? Cara, eu tenho um curso de melhorar a visão. Eu não vou fazer um downsell e falar assim, melhore só o seu olho direito. Sabe? Não dá. Então, a gente aprendeu uma coisa que é muito legal, que a necessidade fez a gente aprender isso, que você quer ter vários produtos, mas você tem uma expertise, são graus de autonomia. Então, eu estava dando um exemplo do cara que está aprendendo a dirigir. Você pode ter um e-book que ensina a dirigir, você pode ter videoaulas que ensinam a dirigir, você pode ter videoaulas com comunidade que ensinam a dirigir, você pode ter uma mentoria, você pode ter o cara da autoescola que está ali do teu lado e você pode ter um serviço de motorista. Né? Então, é a mesma expertise, é a mesma, é igualzinho. Então, você vai olhar, a pessoa pergunta, quais são as esteiras de vocês? A gente tem e-book, a gente tem o curso mais caro, a gente tem o curso mais barato e tal. Um tem comunidade, o outro não tem, um tem atendimento individual, o outro não tem, essas coisas assim. Isso tudo você consegue construir. Mas só para concluir, é porque quando eu falei que precisava de ajuda, tem essa parte do trabalho braçal mesmo que é importante, mas como as coisas começaram a não dar certo mais, eu estou sentindo falta de uma estratégia, sabe? Estou inseguro se a minha estratégia realmente dá certo ainda. Mas é uma mentalidade. E aí é o seguinte, eu já dei errado. Quando a gente dá errado, a gente leva um tempão para poder acreditar que vai dar certo. Porque a nossa mente fica afetada.
E aí você começa a dar certo e você pensa assim, que hora que vai dar errado de novo? Que hora que vai dar errado de novo? Tem alguma coisa errada. E aí, porque não deu errado ainda, tem alguma coisa errada. Alguma coisa vai acontecer. E aí você para de acreditar em você mesmo. Você para de acreditar que o negócio vai dar certo. E a sua mente trabalha contra você. É surreal isso. Porque às vezes você sabe que isso está acontecendo, mas você não consegue sair disso. E eu lembro quando isso aconteceu comigo, que eu falava, cara, tudo que eu botar a mão vai dar errado. Se não deu errado, porque vai dar errado em algum momento. Tem alguma hora isso vai dar errado. Não é possível que não deu errado ainda. Tal, sabe? Aí acontecia uma coisinha tal que hoje eu resolveria em meia hora. Acontecia uma coisinha, primeiro eu ficava muito preocupado e eu já pensava, tá vendo que tá dando errado? Sabe? Porque você está precisando talvez trabalhar a tua mentalidade, de saber que você já conseguiu fazer isso outras vezes e, cara, você fez que deu ruim, mas você também fez que deu bom. Então foca no que você fez que deu bom, sabe? E faz de novo. Valeu demais, beleza. E aí? Meu nome é Davidson, nicho de inglês. Eu queria tirar uma dúvida, mas antes queria até entender um pouco também sobre aquela a virada de jogo que vocês tiveram para sair de um ROI 2,5, né? Acho que você falou num vídeo seu, para bater o seu 8 dígitos. E aí, dentro disso, eu queria entender como que vocês fazem a captação de vocês no lançamento hoje. A porcentagem, se é mais para público frio, porcentagem disso, a distribuição de vocês também e até a conversão, como que isso funciona. Mas você me fez a pergunta de 8 dígitos, se eu te contar, eu tenho que te eliminar. Não, é o seguinte... E foi o vídeo que me ganhou. Eu sei que vídeo que eu falo que a gente dobrou o investimento, mas batia num teto, né? E é verdade. Né? A gente botava, na época a gente botava 400 e voltava 2, né? 2 mm. E a gente começou a botar 800 e começou a voltar assim, 2.100, 2.200. E aí a nossa conversa era essa, né? Pô, mas peraí, será que não é melhor voltar para os 400, né? E aí eu lembro que eu falei para a Tati, falei assim, nunca mais na nossa vida a gente põe 400. A gente vai descobrir o que a gente faz para botar 800 e voltar, né? E aí sabe o que acontece? É porque realmente tem um nível de jogo que as coisas mudam. Elas mudam. E a gente não sabe disso. Porque quando para poder você fazer 6 dígitos, por exemplo, basta ter uma boa oferta. Você pode ter o tráfego mais cagado que você tiver, que você vai fazer, se você tiver uma oferta boa. Aí você vai de 6 dígitos para 7 dígitos, é tráfego. Você tem que ter um tráfego bom. Você já tem aquela oferta que foi validada, agora você precisa ter um tráfego bom. Você tem que aprender a fazer tráfego melhor. Agora, você vai para múltiplo 7, aí tem algumas coisas que mudam. Equipe. Ninguém vai longe sem uma equipe boa. Tá? Então, porque a sua equipe vai resolver coisas que você resolveria, cara, só se você tivesse 5 vidas. Porque esse é o problema, né? Às vezes você começa a fazer um monte de coisa e tal, você precisa ter uma equipe boa. Então, sem equipe boa, você não vai conseguir escalar. É difícil mesmo, sabe? E equipe é uma coisa que parece ser subjetiva, né? Falar, equipe, né? Mas tem que ter equipe boa. Inclusive, a equipe que te leva para 7 dígitos não é a equipe que te leva para 8. É outro nível. E que equipe seria essa? Tem que ser pessoas mais seniors. Porque, por exemplo, tem que ser pessoa que sabe mais, toma mais atitude. Porque quando você está num determinado nível, que a equipe só faz o que você manda. Essa equipe só vai te levar para 7 dígitos se ela só faz o que você manda. Aí, para você ir para outro nível, a equipe que tem que te trazer algumas coisas. A Siri nunca entende o que eu estou falando. Quando você precisa de uma equipe que te traga coisas que você não pensou, que fala, Davis, olha só, isso aqui é legal, olha que bacana isso aqui. Tem que trazer novas coisas, sabe? Ou pelo menos, na hora que ela passou por um problema, ela já te trouxe 2 soluções para você dizer qual é a solução que você acha melhor. Agora, dito isso, tem um segredo de tráfego? Tem também. Tem também. Que é o seguinte, você tem que se tornar uma pessoa melhor em converter público frio, porque não adianta mais, você não vai conseguir fazer só público quente se você quer fazer múltiplos 7 dígitos, 8 dígitos, não existe só público quente para isso, tá? A não ser que você botasse uma fortuna de distribuição de conteúdo. Então você não tem mais, você tem que saber converter melhor público frio. Então a gente começou a trabalhar a conversão do público frio. Então aquelas coisas assim, ó, o cara entrou na lista, entra no remarket para receber conteúdo que muda o nível de consciência dele. Isso fez muita diferença para a gente. Ele receber determinadas coisas, assistir a aulas, outras coisas antes do lançamento. Então, é assim, o lançamento leva mais tempo para você transformar esse cara num público quente, tá? Agora, você perguntou qual é o percentual. Cara, enquanto estiver dando para trazer o quente, é o quente que você vai trazer, sabe? Mas aí chega uma hora que vai ficar muito caro.
Agora, você tem que ter um traqueamento melhor. O que você vai precisar fazer? Você tem que ter uma planilha que você consiga saber qual é o seu ROI no Google, qual é o seu ROI no YouTube, qual é o seu ROI no Face, qual é o seu ROI no Instagram, qual é o seu ROI no Google para público quente e público frio, qual é o seu ROI... Você está entendendo? Porque aí você sabe quanto você pode pagar numa lead. Porque o jogo não é pagar mais igual em qualquer lead. Então, por exemplo, qual é o cálculo que eu faço? Essa pergunta está ficando complexa, hein? Qual é o cálculo que eu faço? Por exemplo, suponhamos que eu queira um ROI de 5. Estou perseguindo um ROI de 5. Tá? E eu olho lá e vejo que eu fiz o último lançamento, fez 2 milhões e eu tinha 100 mil leads. Tá? Então, eu vou lá e descubro que eu faturei R$20 por lead. Que eu peguei o lançamento, o faturamento, dividi para a quantidade de leads. Então, eu faturei R$20 por lead. Se eu quero um ROI de 5, o máximo que eu posso pagar numa lead é R$4. É 20 dividido por 5. Então, o máximo que eu posso pagar numa lead é R$4. Isso é o basicão, todo mundo devia fazer. Mas toda vez que eu falo isso, eu vejo que as pessoas não fazem. Agora, você tinha que fazer isso para cada rede social e para cada tipo de público. É saber, não, então, ó, no YouTube... eu faturo 30, não é 20. Então, no YouTube, eu posso pagar mais caro na lead. Porque aí essa inteligência, você vai conseguir escalar mais. E você está num nicho que ele é concorridíssimo, mas que ele tem uma escala gigante também. Nosso caso, a gente conseguiu escalar bastante. Hoje a gente faz investimento aí na casa de 1 milhão e está tendo múltiplos 7 dígitos, né? E a dificuldade exatamente é essa, como aumentar esse ROI. Porque quanto você põe e quanto volta? No último voltou 3 mil. Você põe 1 milhão e volta 3? Isso. E quanto você botou no anterior a esse? Mesmo tanto. E no anterior a esse? 2,8. O anterior a esse foi 850. Por que você não está botando mais? Chegou naquela questão que a gente está nesse Porque botar 1 e voltar 3 é ruim? Não, que exatamente essa questão do ROI 5, né? Assim, a gente quer aumentar nossa escala com inteligência, e a gente está pensando em ir mais por público só, quente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu prefiro botar 10 milhões e voltar 20, e tiver um monte de gente falando, eu tenho um ROI de 10, tenho um ROI de 20, e eu vou falar, pô, só tenho de 2 e tal. Eu vou ser o cara mais feliz da sala, tá? Do que o cara que põe 10 mil e volta 100 mil e vai falar para mim, eu tenho um ROI de 10. Eu falo, ema, bicho, eu ponho 10 milhões e volta 20, sabe? Então, é assim, enquanto tá voltando positivo, cara, vai escalando. E era isso que a gente estava fazendo. Foi por isso que a gente estava fazendo isso, eu vou aumentando, mas aí vai do perfil de cada um. E nós dois somos mais ousados, eu e a Tati. Então, e a gente vai mesmo, a gente vai fazer. E aí depois, o que você faz para poder dobrar esse faturamento? Você fala hoje, na realidade? Ou... com tudo que você tem hoje, como é que você dobra o seu faturamento? Escalando. Vende em espanhol. É simples assim, cara. Só que as pessoas não acreditam que é simples assim. E teve uma coisa que a gente percebeu quando você falou de planilhar, que é muito interessante mesmo. A gente percebeu que o nosso público frio hoje, que é 70%, né, a gente converte muito bem também, ele tem um CAC muito maior. Por exemplo, tem, lógico. Ele vai dar de 1.200, sendo que o nosso quente daria talvez 800, 700. E aí que gera esse medinho. Pô, será que eu vou mesmo para cima do frio? Então é exatamente isso, é escalar e buscar sempre trazer mais. O jogo da escala não é um jogo de melhor é esse ou é aquele. Melhor são os dois. Esse é o jogo da escala. Porque, por exemplo, quando eu vou vender em espanhol, a minha lead é mais barata. Se eu faço lead na Colômbia, assim, ó, de monte, assim, por exemplo, é muito mais barata. A conversão no Brasil é melhor. Se eu fosse pensar na conversão, não tinha vendido lá fora nunca. Eu preciso fazer mais lead lá para vender o mesmo tanto que eu vendo aqui. Mas no final eu faço os dois. Esse é o jogo da escala, entendeu? Você imagina, assim, é um pouquinho em cada coisa. Às vezes as pessoas... Oi? Sim, cada uma das coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Assim, às vezes eu evito falar um pouco dos números e tal, mas o nosso último ciclo, a gente vendeu 2 milhões de reais de produto físico. Depois que eu já tinha vendido vários milhões de lançamento. Quando você pensa que esgotou, você fala, agora não tem mais de onde tirar, a gente vai lá e cria um meteórico de produto físico em 2 milhões. Sabe? Então, assim, é aquela coisa de oferecer mais coisas, oferecer em mais idiomas, e eu vou te contar uma coisa, a gente primeiro dobrou o faturamento vendendo em espanhol,
para depois descobrir como furar o teto. É que você está esperando achar isso daí primeiro. Só que você pode ganhar de várias pontas diferentes. Imagina se a Apple só vendesse celular. E a gente só tem um produto também. Aí, pô, vocês estão com muito dinheiro na mesa. Sabe, se eu tivesse um chicote aqui agora, cara. E a gente bateu 8 dígitos no ano agora. Aí, mas você podia estar batendo muito mais, né? Mas, ó, primeiro, parabéns pelo teu resultado. Segundo, porra, bicho, esse resultado podia ser muito maior, né? Caraca, bicho. Por isso que eu tô aqui. Sabe, ó, uma coisa que a Tati falou, né? Eu não sei se saiu na gravação, né? Que ela falou que não existe um pulo do gato, né? Você vai somando várias coisas. Uma coisa que a gente percebeu ao longo da nossa caminhada é que a gente vai fazendo outras coisas, em algum momento elas se complementam e uma faz sentido para a outra, e aí você junta duas coisas e fala, caraca, como eu nunca vi isso. Aí esse negócio faz o outro escalar. Então, a gente percebeu, por exemplo, essa coisa de trabalhar o público, mudar o nível de consciência, vendendo lá fora. A gente não foi vender lá fora para isso. Só que a gente vendeu lá, aprendeu, fez aqui, e várias coisinhas, sabe, vão acontecendo assim. Você só tem que ir e perder o medo. Pergunta bastante primária. O que vai muito na linha do que o rapaz perguntou no episódio anterior, que tem a ver com o seguinte, até onde vai a linha, por exemplo, do somente orgânico para você crescer e quando você realmente começa a investir no tráfego para você começar a equilibrar os dois. Por exemplo, tem muita gente que cresce no orgânico, mas aí depende de uma série de coisas dessas hoje em dia, né? Por exemplo, o caso do Instagram, Reels, post, comentário, não sei onde, várias técnicas, mas que não faz tráfego. Outros que fazem os dois. Aí eu fico às vezes perguntando, pô, será que vale a pena, por exemplo, eu agora só estou fazendo só o orgânico, né? Vale a pena ficar aí vários meses tentando dar essa crescidinha assim na unha mesmo? Ou já colocar desde sempre um negocinho ali, um tráfego, apesar de ser bastante simples, pouco investimento, tráfego em relação a um post, alguma coisa assim, para depois você fazer um investimento maior. Você gosta mais de arroz ou mais de feijão? Não dá para falar, misturado os dois. É a resposta. É isso, entendeu? Parábola Assim, interessante. é porque essa pergunta, ela nunca faz muito sentido para mim quando as pessoas perguntam. Porque eu falo, mas quem foi que disse para você que era um ou outro? Ninguém, assim. Só que as pessoas, elas assumiram isso de alguma forma, que tinha que ser um ou outro. É óbvio que, por exemplo, na nossa empresa a gente faz melhor tráfego porque a gente ainda está aprendendo muitas coisas do orgânico, né? Outras empresas fazem melhor orgânico do que o tráfego. Mas mesmo assim, olha, a Tati tem um blog e tem artigo nele há quantos anos? 8 anos já? É orgânico? É orgânico? Não. Sabe? Tá ali todo dia fazendo. Não, mas ela já faz o tráfego paralelo. Estou dizendo assim, tem pessoas que só fazem Não, elas estão erradas. o orgânico. Tá Nesse errado. caso eu estou errado. Tá errado. Porque a pessoa, ela tá deixando de amplificar isso daí. Sim. Então, o que eu estava falando no episódio passado, onde estávamos nós dois. Eu também estava no episódio passado. Eu estava com mais cabelo no episódio passado. Eu tenho um cara na minha empresa que ele é parecido com você, a gente chama ele de franjinha. Mas Achei que fosse o The Rock, né? Não, eu chamava de franjinha. Aí eu fiz uma história chamando ele de franjinha. Uma pessoa escreveu assim no meu inbox: você também pode chamar ele de Megamente. Mente brilhante. Mas eu estava no episódio anterior, eu estava falando sobre esse colega que eu tenho, que ele fatura mais ou menos o mesmo tanto que a gente, um pouco mais até, e muito orgânico, né? E eu sentei para conversar com eles no almoço, e eles começaram a falar as coisas que eles faziam, e foi me dando até urticária, que eu pensei, cara, se botasse mais dinheiro nisso daí, ia explodir esse negócio, sabe? E ele estava todo tirando onda, contando que eu faço coisas, eu falei, não é possível que eu não tenha dinheiro nesse negócio, sabe? Porque é aquilo que eu falei, sempre, pelo menos para mim, sempre é melhor arroz com feijão. Sim. Mas eles sempre foram assim ou eles são mais orgânicos agora que já são muito Eles sempre foram grandes? assim. Eles investem sim em tráfego, mas é muito pouco. Eles poderiam amplificar as duas coisas. Uhum. Não, beleza. É que eu tô pensando aqui, vamos... Pode te perguntar. Não, é que eu tô pensando isso, né? Porque às vezes eu vejo, hoje em dia eu vejo pessoas lançando, bicho, toda semana, além do perpétuo e tal, mas um lançamento de um produto toda semana, eu tava até comentando com eles. E aí, e outros que, pô, demoram um tempão, assim, é aquilo que você falou, né? Não tem muita diferença.
Aí eu fico vendo até quando vale a pena você ir fazendo muito conteúdo, assim, porque eu já tenho, por exemplo, muito conteúdo, o que restou dos outros lançamentos que não tiveram êxito, ou já dar uma lapada logo e falar assim, agora é só lançamento um atrás do outro, mesmo que não tenha aquilo que você falou no episódio anterior também, mesmo que não tenha êxito, você vai seguindo. Se eu tivesse no teu lugar, você vê como isso é uma questão de mentalidade. Foi um diálogo que estava tendo eu e Tati um dia desse. O inglês nosso, a gente ainda não acertou tão a mão, sabe? É impressionante como espanhol e português são maiores. E aí a Tati falou assim, será que não está na hora de a gente parar de tentar fazer lançamento em inglês? Aí eu falei assim, eu vou fazer até acertar, né? Que eu tenho que fazer 12 esse ano, sabe? Eu sou mais cabeça dura mesmo, né? Talvez ela seja muito mais inteligente. Eu sou mais cabeça dura. Mas o que eu estava querendo dizer, se eu tivesse no teu lugar, tivesse feito um lançamento que não foi bom, eu já tinha feito 8 outros, sabe? Até entender o que está indo certo, Sim. o que está indo mal, o que eu posso mudar, o que pode ser bom. Então, não é assim, tem gente fazendo muito lançamento e gente fazendo pouco. Né? No nosso caso, a gente tem esse ciclo que é muito grande. Quantos ciclos eu faço no ano? Quantos eu dou conta de fazer? Eu só não faço 12 porque eu passo um mês inteiro só vendendo, então eu tenho que estar captando já enquanto eu estou vendendo, não ia conseguir fazer. Quando eu entrei no mercado, as pessoas lançavam uma vez por ano. Cara, era muito dinheiro que deixava na mesa. Imagina, lançar uma vez por ano. Era surreal. Eu fazia lançamento de um dia. Eu abria o carrinho de manhã e fechava o carrinho 10 horas da noite e eu tirava a maior onda. Porque eu fiz o lançamento de 7 em 1. Dane-se se é 7 em 1, em 2, em 15, em 22. Sabe? O lance é quando você está recebendo, assim. Agora você imagina tanto dinheiro que eu não deixava na mesa porque eu não vendia uma semana. Né? E aí eu ainda falava nas aulas, você se inscreva no primeiro dia, porque a maior parte das vezes as inscrições acabam no primeiro dia. Né? Idiota. Tá trabalhando no meu ego ao invés de trabalhar no meu bolso. Sabe? Mas o que eu tô querendo te dizer não tem limite, não. Você vai fazer lançamentos até acertar, porque você está tentando acertar a cópia, as coisas todas, fazer até acertar, e depois você vai fazendo no limite do que você dá conta de fazer, sem atrapalhar a tua vida, a vida da tua família, as outras coisas todas. Obrigado. Boa noite, Bruno. Vou fazer uma pergunta aqui, só pegando o gancho do amigo aqui. Em caso de erro, você falou que tenta até você acertar o dedo, né, no lançamento. Quando você erra, no meu caso, vou fazer o meu primeiro lançamento agora dia 10/10, e eu até conversei com um amigo aqui do lado que vou fazer o CPL no dia 6, para quem está no grupo do WhatsApp, né, uma oferta mais exclusiva para quem está lá dentro lá, e eu abro no Instagram aberto no dia 10, no caso, numa segunda. Mas você vai fazer o primeiro lançamento? Meu primeiro lançamento. E você vai fazer CPL? Foi o que eu pensei. Tá errado? Tá. Beleza. Quando eu fiz o meu primeiro lançamento, eu fiz assim. E aí? Eu fiz uma venda. E devolvi o dinheiro dos caras. Pô, obrigado. Do cara. Boa, show. Porque até então... então já vou pegar o gancho e se você der Eu vou te brecha aqui, dizer o que abro. eu acredito que você tem que fazer. Pode falar. Tá? Primeiro que assim, existe um motivo pelo qual o primeiro lançamento chama semente. Porque você está ali plantando, e semente é o seguinte, isso é bíblico, né? Você escolhe o que você planta, você não escolhe o que você colhe, né? Se você plantou ali, é uma coisa pequenininha, não deu bom, você vai plantar outra semente. Agora você vai fazer que nem eu fiz, ainda bem que eu fiz isso antes de você. Você vai gravar um CPL inteiro, 3 CPL, vídeo de venda e tal, para vender para um. Eu me senti um imbecil de ter feito isso, sabe? Quando eu fiz. Então não faz não, de verdade, tá? Outra coisa, você estava falando, até errar, até acertar, tal, não sei o quê. Eu não conheço ninguém que é bom num negócio sem ter sido ruim um dia. Ninguém, sabe? Eu falo isso pro meu filho às vezes, porque às vezes ele fala assim, eu não quero fazer isso não, porque eu sou ruim. Eu falo, cara, para ser bom tem que ser ruim. Tem um colega nosso aqui, que tá aqui foi fazer wakeboard comigo com a Tati. Bicho, não tem noção como eu sou ruim de wakeboard. Mas uma hora eu consegui ficar em pé, bicho. E ainda consegui andar na parada. Olha só, o negócio que eu fui pedindo a Deus para eu conseguir ficar em pé. Porque era isso que eu queria fazer. Não era nem fazer as outras coisas. Tal. Agora, como é que eu acho que tem que ser um semente? Você vai lá capturar suas leads, vai marcar uma aula, né? Igual todo mundo faz, uma live e tal. Você vai fazer essa live, você vai fazer a tua oferta. Se essa oferta for ruim, o que você faz? Você já tem aquelas leads todas. Você faz outra aula na semana seguinte. Porque às vezes você colocou lá 1000 leads, vão aparecer 200 na aula. Tem um monte de gente que nem foi para aula, não sabe nem como foi a oferta. Tá? Aí você faz de novo a oferta na outra semana.
Ah, Bruno, se for bom, aí você faz de novo mesmo, porque agora você sabe até como é que é bom, porque as pessoas não foram. Então, quando eu fiz o meu semente, eu fiz o meu lançamento de CPL, foi uma bosta. Eu vendi um. Aí, quando eu fui fazer um semente, já era outro produto, eu botei 5 mil e voltou 120, 110. Na verdade, eu fiz 6 disso, assim. Mas eu fiz 2 aulas, uma na quinta, uma na segunda. Aí ele perguntou sobre investimento de tráfego. Sabe quanto que eu investi no outro lançamento? 110. Aí foi o meu primeiro 7 dígitos. Foi meu segundo lançamento. Porque o primeiro a gente descarta, não era um teste, né? Mas assim, era porque aquele dinheiro já... Eu tratava aquele dinheiro como se ele não fosse meu. A verdade é essa. Porque se eu for montar uma coisa de cachorro quente, eu vou ter que botar dinheiro mesmo, então esse dinheiro aqui já foi. Sabe? Mas assim, faz até acertar. E aí esse é o bom do semente, que você faz uma quinta, faz outra na segunda, aí você faz outra na outra quinta, até você acertar. Faz 10. Entendi. Então, na sua opinião, os grupos do WhatsApp, que está sendo uma captação jogando as pessoas no grupo do WhatsApp, eu faço alguma coisa exclusiva para quem já está dentro do grupo ou não? Eu espero para jogar tudo em aberto, exemplo, numa live no Instagram? Você pode abrir primeiro para eles. Foi o que eu pensei, exatamente, na estratégia era essa. Eu ia abrir primeiro para quem está no WhatsApp, porque quem já está no WhatsApp, teoricamente, já está mais quente, já quer mais comprar o produto. Ou não. Você vai fazer o seguinte, você pode ter algum desconto, alguma coisa para eles e tal, mas faz para todo mundo logo. Sim, boa, valeu. Fala, Bruno, beleza? Lucas, a gente trabalha na equipe do Pedro, na Arte Sacra, né? Uma dificuldade nossa de azeitar aí o produto mesmo, né? É com o time de vendas. Então, assim, a gente começou com o time de vendas, teve um resultado, não foi expressivo, né? Mas tinha um pingado ali que vinha dali, né? E com o tempo, esse time de vendas foi... Por mais que a gente foi colocando mais pessoas e tal, ele foi meio que morrendo, né? Tanto que, acho que 2 ou 3 lançamentos, 0 vendas por esse canal. E aí a gente entrou nesse paradigma, né? Assim, qual seriam as melhores estratégias para meio que alavancar esse modelo de vendas aí pelo time de vendas, né? Seria vendas diretas, ligação pelo WhatsApp, tenta deixar algo mais como se fosse um número padrão, uma central de atendimento, digamos assim, né, com um telefone 0800 lá, sem identificação. Assim, quais seriam as estratégias que poderiam alavancar essas vendas aí para o time de vendas? A pergunta é legal. A gente já teve um time de venda bem ruim também. Depois é que melhorou. Mas o que tem algumas coisas aí que você precisa compreender. A primeira é que o time de vendas, ele não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que pode ser vendedor, cara. Você imagina o cara escuta 20 nãos para escutar um sim. Então a pessoa tem que ter a mente blindada. Né? Isso é importante, assim, porque senão ela desiste e tal. Né? E uma coisa que a gente percebeu é que tem gente que só vende em lançamento. Então, essa equipe de venda, ela é muito boa de vender em lançamento. Pô, lançamento é chutar pro gol, né, cara? Então, a gente criou umas estratégias. Assim. Primeiro que a gente faz muita... A gente está em constante contratação. Tá? Porque é um funil mesmo. Chega uma galera e fica só um pouquinho que vende bem. Mas vai aparecer o cara que vende bem, né? Mas tem um funil grande. Aí, segundo, é agressivo. Então, o fixo é pequeno e tem um percentual de comissionamento legal, mas é agressivo. Então, por exemplo, você já viu quando o cara vai jogar beisebol, que tem o cara erra a primeira, o cara erra a segunda, o cara erra a terceira? Sabe, o batedor? Então, a gente tem strike 1, strike 2, strike 3 na empresa. O que é isso? O cara tem um mínimo de venda que ele tem que fazer semanalmente, tá? Para ele continuar na empresa, ele ser viável economicamente para a gente. Porque, pô, o cara tem que gerar dinheiro pra gente. O cara não vendeu, ele recebe strike 1. Não vendeu na outra semana, strike 2. Não vendeu na outra semana, strike 3. A gente promove ele para o mercado de trabalho. E aí a gente tem que trazer outra pessoa. Tá? Então, aí outras coisas, assim, toda semana... o cara é promovido para o mercado de trabalho. Toda semana a gente tem algumas reuniões ali entre eles, que é para poder blindar a mente, para poder trocar benchmark, coisa que um faz e que deu certo, tal. Você falou, o que é melhor? É o WhatsApp, é a venda, tal. Cara, a gente tem uma vendedora que ela faz um funil de 3 semanas pelo WhatsApp. Ela vai vendendo um pequenininho, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E ela faz isso muito bem. Tem outros que ligam, tal. Então você precisa, eles vão desenvolvendo algumas coisas. Claro, só que você vai treinar. Você tem que ter um cara que é o dono dessa equipe aí.
tá? A gente tem. A gente tem a pessoa que é o dono da equipe e é esse cara que faz isso. E esse cara tem que lidar com as coisas mais assim. Ah, Bruno, eu paguei do meu bolso um psicólogo pro fulano. É sério, já passei por isso, assim, sabe? Então, essa pessoa é o dono, que treina, que traz as pessoas, que contrata, tal, e aí eles vão dar resultado. E assim, é um dos melhores formas de aquisição de cliente que você tem. Quando eu pensei lá atrás em ter equipe de venda, eu pensava isso, cara, a gente faz 400, 500 mil leads no lançamento. Uau, 500 mil leads. Aí você faz 500 mil leads, você vende 5 mil pessoas. Pô, tem 495 mil que não compraram, cara. E aí você vai fazer outro ciclo dali a 2 meses. Oh, você tem que ligar para 495 mil pessoas em 2 meses, porque você vai fazer outro lançamento, vai fazer mais 500 mil leads. Aí você pensa, pô, mas eu não tenho essa escala, tenho 10 mil leads. Tudo bem, mas é a mesma coisa. Funciona, é um monte de gente que não comprou, né? Então o que precisa é acertar a mão com essas pessoas. Precisa ser agressivo, tanto para premiar quanto para poder tirar logo, porque é difícil mesmo. Para cada 20 fica um. E a nossa, talvez a dificuldade, você fez a análise perfeita, né? Porque, assim, como a gente não está com uma esteira de produtos azeitada, está só com um produto, né? E agora que a gente está indo para o downsell, justamente a gente não tem essa capilaridade de vender. Não tem. Né? O vendedor precisa ter margem de negociação. Então, o cara precisa ter preço que só ele pode oferecer, o cara precisa ter um bônus que só ele pode oferecer, ou então a pessoa não comprou mais caro, ele tem um mais barato para poder oferecer. Essas coisas todas têm que estar na mão do cara, porque senão ele não tem como negociar. Então, quando a gente fala que no primeiro dia é R$2.000, no outro dia já é mais caro, e o vendedor vende todos os dias a R$2.000, isso é uma coisa que só ele pode fazer. Porque se eu começar a vender mais barato, tal, não sei o que, eu acabei com a margem de negociação do cara, sabe? Então é ele que pode fazer. E aí ter vários produtos ajuda nisso. Não sei se você chegou a falar em relação à estratégia de remuneração, o fixo, o variável. Qual que seria assim algo que traria mais gás para a equipe e tal? O fixo é bem baixinho, R$800 o nosso fixo. E aí o variável, na verdade, aí eu teria que ser mais complexo para poder te explicar, porque tem níveis. Então, o cara, do mesmo jeito que ele tem strike 1, 2, 3 e cai fora, ele também vai ganhando estrelas, ele vai batendo determinadas metas toda semana. Então, ele ele acumula uma quantidade de estrelas, ele sobe de nível. E aí, o que acontece quando ele sobe de nível? Ele pode recrutar outras pessoas. E aí, aquela pessoa ganha aquele percentual inicial e ele ganha um percentual em cima da venda daquela pessoa. Né? Então, o cara também pode ir subindo, né? Mas no nosso caso o fixo é 800 e o percentual começa em 8%. Mas varia, tá? Produto físico não dá para dar 8% não, por exemplo. Senão você come a margem toda do produto. Então varia da margem que você tem no produto. Ainda nessa questão da equipe de vendas, CLT, PJ, como é que é melhor? Essa aí é a nossa discussão de $1 milhão. Porque é o seguinte, a gente nesses 10 anos, a gente nunca teve sede física, presencial. A gente vai ter agora, vai inaugurar agora, né? E eu quero as pessoas lá. Né? E aí é uma coisa que eu, Bruno, quero. E aí fica lá, o meu advogado trabalhista, junto com o meu diretor comercial, os caras se batendo lá, porque eu falei que eu quero os caras presenciais e tal. Porque você imagina, comissão, e aí depois você pagar, ser tudo CLT, os caras que ganham comissão, variável e tal, é uma fortuna, assim. Então, no final das contas, eu acho que a gente vai ficar ali num meio termo. A gente vai ter uma equipe à distância e uma equipe presencial. Então, você trabalha na hora de fazer essa venda. Você trabalha contactando toda a lista? Toda a lista. E ainda te digo mais, que eu dei o exemplo, eu tenho 500 mil pessoas e 5 mil compraram, sobraram 495. Mentira. Você tem que ligar para os 500 mil. Porque esses outros 5 mil você tem que ligar para oferecer cross-sell. Então você liga para o cara, boas-vindas, tudo bom, Thiago? Seja muito bem-vindo, Olhos de Águia. Legal. Recebeu o seu acesso? Já entrou na comunidade? Já marcou sua sessão com o coach? Que legal, seja muito bem-vindo. Tal. Cara, eu tenho que te contar uma coisa. Você, como nosso aluno, eu tenho uma condição muito especial para você poder consumir os suplementos. Tal, não sei o quê. Aí você começa a explicar para o cara, fala, você pode fechar comigo aqui agora, eu consigo fazer para você em 12 de tanto. Então, você tem que ligar para todo mundo.
independente do tempo também? Vocês ficam, passa ali 2 meses, vocês vão entrar em Para contato sempre, ué, você vai ligar para sempre. Daí entra em contato com os 500. Na verdade, é muito mais de 500. Deixa eu te falar. Não. É assim, esse número não tem limite. É porque a gente não está tão acostumado a trabalhar isso no nosso mercado. Se você for olhar, por exemplo, o que o Flávio Augusto faz na WhatsApp, o que faz? Então, você virou meu aluno. E aí eu ligo para você e tal, acabei de fechar com você e falo, então, essa condição especial que eu fiz para você agora, eu consigo fazer para outras pessoas. Tal. Eu vou fazer você me dar mais 30 telefones. Então, isso daí é uma lead de custo zero. E se eu tiver 100 alunos e cada aluno me der 30 telefones, olha quantas pessoas eu tenho, cara. Aqueles 100 viraram 3.000. E aí, se eu tiver uma conversão de 2% e seja em cima disso daí, já são mais 60 pessoas. E aí, essas 60 pessoas, você vai ligar para as pessoas e vai pedir mais 30. E aí, então, isso não tem limite. E aí, uma hora você vai perguntar assim, Bruno, onde é que dá mais ROI? É no Google, no Face, no Insta ou no TikTok? Eu vou falar, é no comercial. E eu ia perguntar sobre o preço da lead quando você capta ela com o telefone, agora já matou minha pergunta. Em relação à sua estrutura comercial, que é remota, você tem algum tipo de plataforma que você consegue fazer esses controles de comissão e de indicação que você falou? Porque você tem uma estrutura que você falou que você coloca pessoas embaixo do cara que fica lá vendendo, né? Como é que você controla tudo isso? E a minha segunda pergunta é em relação à ligação. Você tem um VoIP? Como é que você estrutura essa parte da pessoa ficar ligando? Qual que é o número que ela usa? Boa pergunta. A gente acabou de implementar um sistema que foi até o Thales Kinderé lá que criou o Meteoric. Thales é nosso amigo e sugeriu para a gente usar, que é o Mosquite. Mosquito sem O, né? É um CRM, né? É o Mosquite a gente implementou para poder fazer esse controle. Lá na Green, a gente consegue fazer com que você distribua também comissão. Então, isso também já ajuda. Você conseguir ligar uma coisa na outra, você vai fazer isso. Né? Porque a gente já previu isso quando lançou a plataforma. E agora, o VoIP a gente não tem não, cada um liga do teu número. O cara liga do próprio, então porque ele é PJ, então o cara que é PJ, você não pode dar um aparelho para ele, você não pode botar ele para ligar no VoIP, num negócio desse. Agora, tem uns segredos em cima disso daí. Por exemplo, se eu estou ligando para o cara que está dentro do grupo de WhatsApp, porque é isso que a gente faz, né? Cada cara recebe lá umas listas de grupos de WhatsApp. Ele tem que estar como admin. Ele tem que estar como admin. Porque senão vai gerar desconfiança. Tá, e aí minha outra pergunta é, o cara da Colômbia recebe ligação da Colômbia? O cara da Espanha, como é que é isso? Não, senão a gente não vai ter equipe para isso tudo, não. Então, a gente tem equipe do português e a gente tem equipe do espanhol. Então ele recebe uma ligação internacional? Recebe. Pelo WhatsApp. Né? E o cara que é, por exemplo, tem gente que recebe ligação dos Estados Unidos e está comprando o curso em português. E tá tudo bem, né? E as ligações são todas por WhatsApp? São, não sei. São? Viu que eu tenho que perguntar, né? São. Não, eu imaginei que fosse, porque senão ia sair uma grana também. Mas, cara, assim, qual que é o grande lance? Aí às vezes alguém pergunta, pô, mas então o lance é o comercial, esse comercial que tá bombando agora tal. Não é, cara. Se eu não estivesse fazendo um lançamento, botando 2,5 milhões lá de tráfego a gente coloca, eu não tinha esse monte de lead, não tinha esse monte de gente aquecida, esse monte de coisa para poder os caras ligarem também, né? Então uma coisa está atrelada à outra. E como é que você está fazendo essa captação dessa galera aqui do seu time comercial, o recrutamento? Cara, é anúncio, a gente faz anúncio, joga o cara para um webinário, uma live, e aí o cara tem que aplicar. Ele faz um vídeo dizendo por que ele deveria ser vendedor. Aí ele passa por esse processo. É um processo mesmo, assim. Aí aqueles caras são pré-selecionados, aí eles entram no primeiro mês sem fixo, que eles estão no período de treinamento mesmo, para ver se eles conseguem manter. Por que é sem fixo? Porque é muita gente que chega, senão ia ficar uma fortuna. Porque tem cara que vai chegar e não vai sair do primeiro mês. Né? O cara, então, chega, passa essa galera, e quando acaba esse primeiro mês, você vê quais foram os que ficaram. Aí você tem um treinamento online para ele. Aí a gente tem a Universidade das Águias. A gente tem na verdade, a Universidade das Águias é o seguinte, tem
um curso lá dentro da Green, que todas essas coisas tem ali toda semana, 3 vezes por semana, tá? O pessoal, um está ensinando um negócio que deu certo, outro não sei o quê, vai tudo para a Universidade das Águias. Bom, beleza. Então agora, olha, a gente vai encerrando mais esse episódio. Cara, eu tô gostando muito de fazer roda digital, a verdade é essa, né? Eu vou te falar só uma coisa. Se você tá aqui em Brasília, tá ao redor, cara, usa como mentoria gratuita. Porque se você assistiu com cuidado, você vê que eu não escondo nada. Eu não escondo mesmo, não. Eu tô aqui para poder entregar tudo que você perguntar, eu vou respondendo. Se eu puder, eu vou respondendo. E eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu não falo coisas que a gente não fez. Eu falo só o que a gente fez e deu certo pra gente ou deu errado pra gente. Tá? Então, olha, seja muito bem-vindo. Gostei muito de ter você aqui. Se quiser mandar alguma pergunta também para a gente gravar algum conteúdo, eu vou fazer dentro do possível. Mas é legal que você estivesse aqui em Brasília com a gente. Entre em contato com a minha equipe, descobre quando é que a gente grava, tá? E fica com Deus. Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo episódio.